Você sabe o que é otite média com efusão? Nesse vídeo falaremos um pouco sobre esse tema. A otite média com efusão, também conhecida pela abreviação OMI ou otite média serosa ou ainda orelha colada, é uma condição bastante comum na infância e nada mais é do que a presença de líquido no ouvido médio, porém, é importante frisar, sem sinais de infecção. Sobre a epidemiologia, estima-se que até 80% das crianças tiveram OMI até os 4 anos de idade e cerca de 35% terão mais de um episódio e 5 a 10% durará mais de um ano. Sobre o quadro clínico, os pacientes com OMI apresentaram perda auditiva devido à diminuição da membrana timpânica e perda da condução sonora. Além disso, alguns pacientes podem apresentar perda do equilíbrio e desconforto no ouvido. O diagnóstico da OMI é através do exame clínico, otoscopia e timpanometria. Deve ser realizado ainda na atenção primária. Com relação ao tratamento, atualmente, a Academia Americana de Otorrinolaringologia não recomenda o uso de antibióticos, antistamínicos, descongestionantes ou corticosteroides. Sabendo disso, esse vídeo tem o objetivo de avaliar os efeitos benéficos e maléficos dos corticosteroides tópicos e orais para o tratamento da otite média com efusão em crianças. Para isso, neste vídeo, avaliaremos uma revisão sistemática publicada na Cochrane, intitulada Topical and Oral Steroids for Otitis Media with Effusion in Children. O PICO auxilia na elaboração da pergunta da pesquisa. A população são crianças pré-escolares de 2 a 5 anos e crianças entre 6 a 12 anos com otite média com efusão. A intervenção são corticosteroides via oral ou corticosteroides tópicos, sendo comparados com placebo ou sem intervenção. Os desfechos esperados são melhora da audição, melhora da qualidade de vida e presença de efeitos adversos. Portanto, a pergunta da pesquisa fica: corticosteroides via oral e tópicos ajudam no tratamento da otite média com efusão em crianças? Para responder à pergunta da pesquisa, foi necessário fazer uma busca em bases de dados. O trabalho não fornece quais foram os termos de buscas, os descritores. O Cochrane Anti-Information Specialist conduziu pesquisas sistemáticas de ensaios clínicos randomizados e ensaios clínicos controlados. Não houve restrição nenhuma de idiomas, ano de publicação ou status de publicação. Quando necessário, os autores entraram em contato com os autores originais para esclarecer dados adicionais. A data da pesquisa foi em janeiro de 2023. Seleção dos estudos. Os estudos incluídos foram ensaios clínicos randomizados e ensaios clínicos quase randomizados. Os tipos de participantes foram crianças de 6 meses a 12 anos com OMI unilateral ou bilateral e todas foram incluídas, independente de comorbidades. O número de participantes variou consideravelmente em cada estudo, sendo que o maior estudo recrutou 380 participantes. Os tipos de intervenções foram esteroides orais e esteroides tópicos, do tipo intranasais. Os comparadores foram esteroides orais versus placebo, esteroides orais versus nenhum tratamento, esteroides tópicos versus placebo e esteroides tópicos versus nenhum tratamento. A triagem quanto confiabilidade foi feita por 2 avaliadores que examinaram todos os estudos incluídos, usando uma ferramenta da Cochrane. 30 estudos foram excluídos. Ao todo, foram identificados 7.441 estudos, e após remoção das duplicatas, foram analisados 4.157 estudos. 318 artigos foram avaliados para elegibilidade, e ao final de todo esse processo, apenas 26 estudos foram incluídos na meta-análise. A avaliação do risco de viés. 2 autores realizaram a avaliação do risco de viés dos estudos incluídos de forma independente. Sobre a alocação, apenas 5 estudos forneceram descrição suficiente sobre o processo de randomização e dos métodos para ocultar a alocação de grupos. Já sobre a cegagem, um grande número de estudos foram classificados como alto risco de viés. Isso acabou se refletindo nas classificações GRADE. Dessa forma, temos essa figura aqui. E essa figura nada mais é do que um resumo de toda essa avaliação que foi feita sobre o risco de viés em todos os estudos. Aqui a gente tem os parâmetros que foram avaliados e aqui a gente tem os estudos incluídos. Por exemplo, nesse estudo aqui de 2020, ele foi avaliado com baixo risco de viés no que diz respeito à geração de sequência aleatória. Por outro lado, quando a gente fala de alocação e de cegamento de participantes e de equipe, ele foi classificado com grande risco de viés. Essa bolinha amarela com sinal de interrogação no meio, ela significa que o estudo foi avaliado com risco de viés incerto. Interpretando toda essa tabela e todos os estudos avaliados, a gente consegue perceber que foram poucos os estudos que foram classificados com baixo risco de viés em 4 ou mais parâmetros. Esses estudos foram 5 apenas. Seria esse estudo aqui de 2009, esse estudo de 1995, esse estudo de 2014, esse de 2018
E esse estudo de 2017, todos os outros estudos, eles foram classificados ou com grande risco de viés ou com risco de viés incerto em mais, igual ou mais 5 parâmetros avaliados. É possível correlacionar o que foi dito com as classificações GRADE, que acabaram refletindo isso. Resultados e discussão. Os esteroides orais, quando comparados com placebo, provavelmente fazem pouca diferença na volta à audição normal após um ano, e pouco ou nenhuma evidência na qualidade de vida. Já quando comparados com nenhum tratamento, as evidências eram todas de qualidade baixa ou muito baixa. Já os esteroides tópicos, quando comparados com o placebo, nenhum estudo relatou retorno da audição normal, e além disso podem ter pouco impacto na qualidade de vida, e o efeito da persistência era incerto. Já quando comparados com nenhum tratamento, as evidências sobre a persistência da OMI eram incertas, e nenhum dado sobre retorno da audição normal. A partir desse estudo, foi possível prever que a mudança no limiar auditivo para a maioria das crianças será semelhante em todos os grupos. Ou seja, muitas crianças melhorarão com ou sem o tratamento. Portanto, a diferença global entre os grupos pareceu ser pequena, pois o benefício observado no subgrupo é diluído pelas crianças que melhoram, independente do tratamento. Além disso, vários estudos incluídos nessa revisão trataram os participantes com antibióticos concomitantes, e isso pode ter impactado nos resultados globais. Analisando o first plot da comparação entre corticosteroides orais versus placebo e a persistência da otite média com infusão no curto período de tempo de 6 semanas, temos esse gráfico, onde no eixo Y temos os estudos avaliados e no eixo X as medidas de associação. Quando a gente pega para avaliar aqui o total, a gente tem esse intervalo de confiança, que varia de 0,51 a 1,02. Isso significa que o estudo, a meta-análise, não tem significância estatística, que essa comparação ela não tem significância estatística. Por quê? Porque esse intervalo aqui, ele cruza essa linha vertical. Isso significa que alguns estudos mostraram que a intervenção ela tem efeito protetor e outros estudos mostraram que é um fator de risco. Apesar disso, os estudos, na grande maioria, favorecem que a intervenção tenha um fator de proteção. Além disso, a gente tem o I quadrado. Esse I quadrado ele é maior do que 90%. E um I quadrado acima de 75% demonstra que os estudos eles têm uma heterogeneidade alta. E quanto maior a heterogeneidade, maior o questionamento sobre a validade de combinar resultados. Conclusão. Os esteroides orais podem reduzir ligeiramente a persistência da OMI em crianças a médio prazo. Contudo, seu impacto a longo prazo é incerto. Além disso, resultam em pouco ou nenhum efeito na audição. Os esteroides tópicos têm evidência incerta, mas podem ter pouco ou nenhum efeito na audição e na qualidade de vida. Além disso, a evidência sobre o risco de efeitos adversos é muito incerta. O uso de esteroides orais pode causar efeitos adversos, como osteoporose ou retardo do crescimento. Por isso, o potencial de danos sempre deve ser considerado ao se decidir sobre essa estratégia de tratamento. Essa é a melhor e a mais atual evidência científica sobre o assunto. Espero ter ajudado. Muito obrigada.